Tô de volta aqui às mídias sociais da TNT Esportes para falar do assunto que sacudiu o futebol mundial nesta sexta-feira, a possibilidade de Brasil e Argentina jogarem a Nations League a partir de 2024. É isso mesmo, já pedi para você fazer aquele ritual de costume, deixar like, curtir, dar o joinha, tudo isso aqui nas diversas mídias sociais, porque o assunto ele é palpitante. Na manhã desta sexta-feira, um dos vice-presidentes da UEFA, o polonês Boniek, que foi um excepcional meia, jogou muito na Polônia no fim dos anos 70, até o meio dos anos 80. Hoje ele é um dos atuais vice-presidentes da UEFA. Ele deu uma entrevista dizendo que Brasil, Argentina e outras seleções sul-americanas devem jogar a Nations League a partir da temporada 24-25. A Nations League, que terminou alguns meses atrás, terminou em outubro, com o título da França, essa Nations League acabou. Vai começar uma outra Nations League agora, em 2022, antes da Copa do Mundo, que vai ser jogada a fase de grupos em 2022 e a fase final em 2023. Aí em 2024 teremos a Eurocopa, depois da Eurocopa começa mais uma edição da Nations League, seria na temporada 24-25, é nessa, a partir de 24-25, que entrariam as seleções sul-americanas. O Boniek, ele falou de uma maneira como se já tivesse certo que isso vai acontecer, tá? Só que não é bem assim. Tem muita coisa ainda para ser costurada, tem muita coisa ainda para ser definida, como por exemplo, fórmula de disputa, como por exemplo, quantas seleções sul-americanas vão jogar na principal liga, na Liga A, quantas seleções sul-americanas, se as seleções sul-americanas poderão ou não ser rebaixadas, porque na Nations League tem rebaixamento, né? Quem tá na primeira divisão e faz a pior campanha cai para a segunda divisão, e quem tá na segunda divisão e faz a melhor campanha sobe. Então essas coisas ainda precisam ser definidas, tá? Então o Boniek falou de um jeito como se já fosse certeza, não é uma certeza. Na própria entrevista ele depois fala, tem muito desafio, tem muita questão de calendário para acertar. Então ele primeiro falou como se fosse uma certeza, depois ele disse que não tem nada certo. Eu conversei com uma pessoa da CBF ainda há pouco e ela me disse, isso daí é uma sinalização de um entendimento, mas está tudo muito incipiente ainda, está tudo muito no começo. Você praticamente não tem nenhuma definição do que vai acontecer. A única definição é que, se acontecer, vai ser a partir da temporada 24-25. Algumas situações de bastidores dessa união da UEFA e da Conmebol. A primeira coisa de bastidores, essa é uma união da UEFA e da Conmebol para atacar a FIFA. A FIFA está com a sua iniciativa, a sua ideia de fazer uma Copa do Mundo de 2 em 2 anos, melhor dizendo, de 4 em 4, como sempre foi, e tanto a Conmebol quanto a UEFA são contra essa medida. Então essa união de UEFA e Conmebol e essa sinalização de Brasil, Argentina, Uruguai, as seleções sul-americanas jogarem a Nations League é uma forma de enfraquecer a tentativa da UEFA de fazer a Copa do Mundo de 2 em 2 anos. Essa é a primeira situação dos bastidores. A segunda situação dos bastidores. A imprensa europeia, ao repercutir essa notícia, ela trouxe que todos os jogos seriam na Europa. Ou seja, as seleções... Porque como é que vai ser, como é que foi na última edição e como é que vai ser na próxima a Nations League? A principal divisão. São 4, a primeira liga, né? A Liga A, que é a primeira divisão, são 4 grupos de 4 e as seleções se enfrentam dentro do grupo em ida e volta. Então, no total, são 6 rodadas. A imprensa europeia repercutiu como se as seleções sul-americanas que jogarem, elas terão que jogar com o seu mando de campo na Europa. Isso que foi repercutido. As seleções sul-americanas já sabem que essa é uma possibilidade grande, porque tem a questão de calendário, tem a questão da relação complicada com os clubes europeus de ser mais uma viagem transatlântica para trazer as seleções,
os principais jogadores para jogarem na América do Sul, mas as seleções sul-americanas vão tentar jogar em suas casas. O Brasil jogar aqui no Brasil, a Argentina levar os jogos para o Monumental de Núñez, o Uruguai levar para o Centenário e por aí vai. Eles vão tentar, mas já sabem que é muito difícil. E a última questão de bastidores que eu apurei é a seguinte: se acontecer, se de fato sair do papel a presença de Brasil e Argentina e as seleções sul-americanas na Nations League a partir de 2024, estão enterradas, melhor dizendo, as eliminatórias sul-americanas em 18 rodadas. Porque hoje a sensação aqui, a percepção na América do Sul é que as eliminatórias em 18 rodadas estão muito longas. Elas trouxeram benefícios financeiros, porque venderam as eliminatórias com 18 rodadas por um bom preço sempre, mas que isso está cobrando um preço caro na parte esportiva. Porque são 18 rodadas, é uma eliminatória interminável, você deixa de poder fazer amistosos contra seleções europeias, e vale lembrar, neste ciclo de Copa, já foi assunto muito nos nossos programas aqui na TNT, nessa eliminatória, nesse ciclo de Copa, a gente viu diminuírem muito o número de amistosos entre seleções sul-americanas e seleções europeias, também por causa da Nations League e também por causa das eliminatórias de 18 rodadas. Então, se isso acontecer, as eliminatórias de 18 rodadas vão acabar. Essa sensação foi só agravada com a pandemia e com a paralisação da pandemia, que teve que adiar jogos. Então, agora as eliminatórias de 18 rodadas estão sendo concluídas ali a toque de caixa para poder acabar. Então, isso daí seria uma certeza. Se sair do papel a participação de Brasil, Argentina, Uruguai e seleções sul-americanas na Nations League, as eliminatórias de 18 rodadas terminam. Para a gente fechar, se acontecer de fato, se isso sair do papel, é um golaço para as seleções da Conmebol, que vão ter um intercâmbio muito forte com seleções europeias top e num nível de exigência, num contexto de exigência muito maior do que amistosos. Porque amistoso, você chega ali, aquele negócio, muita substituição, então você vai ali, nem sempre o time está jogando com a corda esticada, a Alemanha pegou o Brasil com o time B, a Inglaterra pegou o Brasil antes da Copa 2018 com o time C. Então, dentro de uma Nations League, um jogo oficial de competição, o Brasil e as seleções sul-americanas vão ganhar muito com isso, vão ter um intercâmbio muito bom. Vamos ver se acontece, vamos ver se de fato sai do papel, mas a iniciativa existe e essa união UEFA e Conmebol, para dar pancada na FIFA, acho que se de fato botar as seleções sul-americanas na Nations League, é uma medida muito boa. Aí agora quem vai reclamar, os que vão reclamar agora são as seleções da Ásia, da África, da América do Norte, mas aí é tema para um outro vídeo, beleza? Aquele ritual de sempre, comentários aqui em todas as plataformas, like, curtir, deixa aí tudo gostei, tudo isso aqui pra gente aumentar o alcance desse vídeo, beleza? Obrigado, a qualquer momento a gente volta aqui nas mídias da TNT Esportes para trazer informações com opiniões com informações. Valeu, obrigado, tchau.